acompanhando o nosso programa, interagindo e dedicando o momento de prece que nós temos sempre aqui em nossa programação aos seus familiares e amigos. A Silvia Tomás de Oliveira, ela é de João Pessoa, está participando aqui do nosso programa, recebe o nosso abraço e você também pode fazer o mesmo, né? Interagir com a gente é sempre muito especial. Quem interage, faz perguntas e também, é claro, dedica esse momento da oração, que é sempre tão comovente e tão poderoso a quem ama. O nosso WhatsApp está aí à sua disposição, é o código de acesso 11 99801 1242. 99801 1242. Participe, interaja aqui com a gente. A gente está falando hoje sobre o diabetes tipo 2, a importância da gente se conscientizar sobre o tema, uma doença que muitas vezes se estabelece aí no dia a dia de forma silenciosa, mas que, né, com o acompanhamento correto, com a disciplina necessária, nós podemos viver com normalidade, né, de certa forma, ali no controle da doença. Quem está nos ajudando a entender esse tema, que está conversando, trazendo essas informações para a gente, é o professor Dr. Fádulo Fraige Filho, endocrinologista e presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Doutor, a gente segue aqui mais alguns minutinhos com a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre esse assunto. E aí eu queria voltar, o senhor já mencionou no bloco anterior sobre os impactos que o não acompanhamento da doença pode trazer. Mas tendo em vista que a gente tem uma porcentagem tão significativa de pessoas que não sabem ou não tratam a doença, eu queria voltar nesse ponto. O senhor mencionou impacto nos rins, né, impacto na visão. Existem outros agravamentos também que o não controle do diabetes pode trazer para a vida da pessoa? Sim, além dos rins, né, que o não tratamento pode encaminhar para uma insuficiência renal, né, e aí vai a negligência do não tratamento por décadas. O indivíduo acaba indo para hemodiálise e também transplante renal, que é Uhum, a saída, né. Infelizmente, o impacto na visão ele é irreversível. A perda da visão é irreversível praticamente, não é? Existem outras alterações, principalmente a chamada neuropatia diabética, que leva a uma diminuição da força muscular, ou a sensibilidade diminuída, principalmente nas pernas, nos pés, sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. uhum. Imagina a pessoa não ter muito sensibilidade de tato, de temperatura e de dor. Acaba levando, às vezes, lesões importantes nos pés e, às vezes, combinado com outra complicação, que é a arteriosclerose generalizada, faz com que o déficit de sangue para os membros inferiores, num ferimento, vamos dizer, algum tipo de infecção, diminui a reação de cicatrização, principalmente nos dedos dos pés, nas pés, né? E isso pode levar, eventualmente, não cuidado, né, a uma amputação. Sim, Bom, esses são as complicações que eu não gosto de falar, sim, embora a gente tenha que alertar, né? sim. Porque, na verdade, o que acontece nesses casos finais? São indivíduos que durante 30, 40 anos não cuidaram do seu diabetes, né? Negligenciaram, aí aparece depois com todas essas complicações. Uhum, O nosso trabalho, na verdade, é um trabalho educativo, é mostrar às pessoas que se você se empenhar, se você se tratar, se você fizer seus exames corretamente, periodicamente, tomar a sua medicação, fazer a dieta prescrita, atividade física é importantíssimo. uhum. É claro que a atividade física é adequada para cada idade, para cada problema, para cada paciente tem às vezes uma comorbidade que se segue colateralmente junto com o diabetes, então você tem que adaptar esse tipo de atividade física para cada paciente, mas tem que fazer, não Sim. é?
No mínimo é andar, né? No mínimo andar eu costumo dizer que é o exercício que Deus mandou a gente fazer e nós estamos esquecendo, né? Verdade. Nós estamos trocando o caminhar pelo automóvel, o caminhar pelo elevador, escada rolante, e assim vai embora, né? Nós Uhum, praticamente estamos parados dentro, sentado numa cadeira, num computador, né? sim. E pouca atividade se faz. E isso é ruim, né? É ruim de uma forma geral para a saúde e é ruim também para as pessoas que têm diabetes. Sim. Então, respondendo às suas perguntas, existem outros problemas além Uhum. do rim e da visão, que são as artérias. E delas, infelizmente, as coronárias, as cerebrais e as das pernas são as que são mais atacadas pela arteriosclerose, que é um tipo de fechamento progressivo por acúmulo de placas de colesterol, né? E vai fechando, e quando fecha, dá um infarto, dá AVC, dá trombose em membros inferiores, enfim. Para que não se chegue a esse Uhum. ponto, evidentemente, você tem que cuidar do diabetes, cuidar do colesterol, cuidar da pressão arterial, cuidar do seu peso, enfim. Uhum. São uma série de coisas que podem ser feitas para você não chegar a essa situação. Perfeito. Doutora, a gente tem aqui uma pergunta do Anderson. Ele é de São José dos Campos e ele relata que ele está pré-diabético e tem tomado 3 comprimidos por dia para fazer o controle da glicemia dele, que está em torno de 117 atualmente. A dúvida dele, ele relata aqui que ele se alimenta de forma correta, ele é professor de dança, então ele é bastante ativo, não é sedentário, mas ainda assim ele tem tido dificuldade para conseguir baixar essa glicemia. Ele menciona que os pais dele também são diabéticos e ele queria saber se existe uma perspectiva aí de interrupção do remédio, se é possível controlar ao ponto de não precisar tomar o remédio. Olha, no caso dele, evidentemente, com pai e mãe diabética, é muito provável que não. Porém, é possível sim. Às vezes, quando você está tomando um comprimido apenas, não está necessitando de muitos comprimidos para você manter a glicemia dentro dessa faixa normal. Uhum, Então, às vezes a pessoa tem aí excesso de peso, aí com 15, 20 quilos a mais, se você emagrece essa pessoa é sedentária, você faz atividade física, que parece que não é o caso dele, então aí você pode eventualmente ter uma regressão. Essa regressão não significa definitiva, sim, não é toda cura, vez né? que a pessoa não significa cura, exatamente, é apenas uma regressão clínica, Uhum, que eventualmente, se a pessoa volta a engordar, volta a ficar sedentária, né, tiver algum daqueles fatores desencadeantes, ela vai voltar a aparecer diabetes. Mas ele não tem que se preocupar aí com se está tomando 2 ou 3 comprimidos. O importante é que ele tem que se preocupar em manter a glicemia baixa. E não é a glicemia de jejum. Você tem que se pautar pela hemoglobina glicada, essa sim. uhum. Você pode ter essa glicemia de 117, que você falou, porém, sua glicada estando abaixo de 7, tudo bem. Nós já sabemos que você vai ter um futuro sem complicações. E esta é a meta de tratamento, não é Sim. pela glicemia de jejum, mas é pela hemoglobina glicada abaixo de 7%. Doutor, quando a gente fala em tratamento, a gente está falando da necessidade de comprimido ou existem outros? Há casos, por exemplo, que se tem que tomar insulina também? Como que é isso? Sim, o que acontece? Na verdade, os comprimidos, todos eles são direcionados para que aumente a produção de insulina no pâncreas ou fazer com que essa insulina seja mais efetiva. Quer Uhum, dizer, lembra da história que eu falei da fechadura e sim. da chave que não se entende bem? Bem, então, existem remédios que melhoram essa ação dessa insulina nas células.
existem remédios que aumentam a secreção de insulina, que no pâncreas está diminuída. À medida que evolui 10, 20 anos de doença, o pâncreas vai diminuindo a sua capacidade de secreção. Chega um ponto, e esse é um ponto importante que você tomou, Letícia, falando, que as pessoas têm que entender isso. Chega um ponto que a pessoa está tomando 4, 5 comprimidos e não está fazendo efeito, ele continua com diabetes descontrolado. E aí é hora realmente de se estudar a ajuda da insulina. A insulina é o melhor remédio para o diabetes, você não tem a dúvida, mesmo do tipo 2. Acontece que, se você com pouco comprimido, você consegue manter o controle, ótimo, uma meta de glicada menor que 7. Se você não consegue com 3, 4, 5 comprimidos, você tem que entrar com insulina, tá? E aí você consegue um bom controle. Esse é o que a gente chama de falência dos hipoglicemiantes orais, os comprimidos que acabam não fazendo mais efeito, e aí está a hora de entrar a aplicação das insulinas. Que hoje em dia, existem insulinas de ação prolongada, né? Insulinas, vamos dizer, extremamente eficazes, que você com uma picada por dia você consegue controlar o diabetes. Tá? Perfeito. Bom, o nosso tempo, infelizmente, já se esgotou, doutor, mas queria agradecer os esclarecimentos, as informações que o senhor compartilhou com a gente e com certeza teremos outras oportunidades para seguir falando desse assunto tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aí com você e espero que tenha sido útil para os seus telespectadores. Disponha da gente sempre. Um grande abraço a todos vocês, à produção e aos seus telespectadores. Nosso abraço também. Muito obrigada, doutor. Conversando com a gente hoje, o professor doutor Fádulo Freige Filho, endocrinologista, presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Podemos entender um pouquinho mais sobre, né, a questão do diabetes tipo 2, um tema muito importante e que vai seguir aqui sendo pauta do nosso programa. Afinal de contas, né, essa é uma preocupação nossa, de esclarecer, levar informação de qualidade, correta, para que você consiga tomar aí boas decisões. Lembrando, gente, todo bate-papo que a gente tem aqui não é consulta, né? É uma orientação, é uma diretriz para você entender mais o tema. Nada substitui a sua ida ao médico, né? Ao seu médico que te conhece, que vai conseguir passar as melhores recomendações para o seu caso. Por isso, confie no seu médico e procure fazer o tratamento de forma correta para que a gente tenha, né, aí uma vida com o máximo de normalidade possível. Boas escolhas são essenciais, né? Até porque, gente, a gente está falando do tratamento de uma doença crônica, né? E isso demanda perseverança, isso demanda disposição. O doutor mencionava, por exemplo, os aspectos emocionais, né? Relacionados também ao controle da doença. E tudo isso mostra pra gente o quê? Que além do acompanhamento físico, né, da ida ao médico, é preciso cuidar também do nosso íntimo, né? Do nosso coração, da nossa alma, para que a gente consiga aí vencer esses desafios que fazem parte do nosso caminho. E é por isso que aqui diariamente a gente compartilha com você lições que fazem bem à nossa alma. Vamos às lições de Jesus.